Graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma ministração da oferta. É o momento de falarmos da oferta, de trabalhar o coração para contribuir na casa do Senhor. E o tema da ministração para o teu coração neste momento é uma resposta ao mundo espiritual. Uma resposta ao mundo espiritual. Sabemos que existe um mundo que o meu olho natural não vê. É o mundo espiritual. Existem regras no mundo espiritual que não se aplicam ao mundo natural. Me dá um exemplo, Esdras. Vou te dar um exemplo. No mundo natural, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é uma regra do mundo natural, mundo físico. Mas no mundo espiritual, essa regra já não se aplica. Dois corpos ocupam o mesmo espaço. Então são mundos com regras totalmente diferentes. Então eu preciso entender as regras e suas aplicações para que eu seja, dentro deste mundo espiritual, abençoado. Primeira coisa que você precisa entender: existe neste mundo, se existe céu, se existe Deus, é claro que existe o outro lado da moeda. Existe um inimigo sagaz, astuto, Satanás e seus demônios, anjos caídos, que estão trabalhando contra a minha e a tua vida. E eu preciso dar uma resposta neste mundo espiritual. Toda vez que Satanás se impõe e tenta atrapalhar a minha e a tua vida, eu preciso dar uma resposta. Por isso que o tema dessa ministração é uma resposta ao mundo espiritual. Satanás, ele te atrapalha para que você não abra mão para o reino espiritual. Às vezes as coisas dão errado, às vezes Satanás atrapalha, faz de tudo para que você não venha ofertar, não venha entregar no reino de Deus. E às vezes você fica naquele ditado entre a cruz e a espada: e agora? Entrego no altar de Deus ou não entrego? Eu costumo dizer uma coisa: Satanás, ele é limitado, o seu exército é limitado. Satanás não tem demônios para atormentar todos os moradores da terra. Quando Satanás começa a pesar na tua vida financeira e tentar te atrapalhar financeiramente, ele não consegue atrapalhar você e a todos. Quando ele começa a investir na sua vida, é um investimento para tentar te derrubar. E ele está deixando de investir em alguém para atrapalhar a tua vida. Quando ele começa a atrapalhar a tua vida, outras pessoas deixam de ser atormentadas. Então, fica ligado num princípio aí. Se ele está tentando atrapalhar você, ele precisa de resultado. Quando ele atrapalha a tua vida financeira e você reage positivamente a isso. Como que é esse reagir positivamente, Esdras? Eu estou passando na prova, então eu vou fechar a mão para o reino espiritual. Eu não vou abençoar a obra de Deus. Quando os demônios vão levar para Satanás o relato, os demônios passam esse relato. Como é que está sendo? Não, está sendo positivo. Foi uma prova financeira e por causa dessa prova ele não tem adorado a Deus, ele não tem ido para a igreja, ele tem deixado de ofertar porque a vida dele está uma crise. E é a oferta, é o entregar no reino espiritual que vai mudar toda essa situação. Mas porque eu estou passando pela prova, eu acabo achando que o pouco que eu tenho não deve ser entregue no altar de Deus. Mas eu preciso dar uma resposta. Toda vez que Satanás investir, toda vez que Satanás tentar atrapalhar, ele tem que entender que quanto mais ele tenta te atrapalhar, mais você dá glória. Quanto mais ele tenta tirar você do foco, mais você está glorificando o nome do Senhor. Quando os demônios desencadeados forem levar o relatório e vão dizer: eu não sei o que acontece com aquele crente, quanto mais eu mexo, quanto mais eu tento tirar aquilo que ele tem, mais ele dá glória, mais ele procura ter e priorizar o reino de Deus. Não adianta tirar da vida dele, porque ele não vai ficar sem dar. Ele mesmo no pouco, ele não fecha a mão para a obra de Deus. Não adianta, e Satanás vai ter que bater em retirada. É uma resposta que você dá para o mundo espiritual. Mas tem pessoas que só dão respostas positivas para o reino das trevas. Tem pessoas que só dão respostas que deixam o reino das trevas feliz. Mas hoje eu e você vamos dar uma resposta positiva para Deus, não para o reino das trevas. Há uma batalha espiritual, assim como havia na vida de Jó. Deus dizendo: ele vai se manter fiel. Satanás dizendo: ele vai murmurar. Quando ele estiver na prova, ele vai te abandonar. Mas Jó continuou adorando, Jó continuou glorificando, Jó continuou entregando o seu melhor a Deus. Dá uma resposta hoje para o mundo espiritual. O teu ato de ofertar é uma resposta, dizendo assim: Satanás, não adianta tentar fazer com que eu pare de ajudar a obra de Deus. Ainda no pouco que eu tenho, eu vou continuar honrando a Deus. E Satanás vai ter que bater em retirada, vai ter que dizer: vai atormentar outro, porque não adianta.
Quanto mais eu atormento a vida desse crente, mais ele adora, mais ele honra a Deus com aquilo que ele tem, mais ele determina que o pouco que ainda lhe resta é de Deus, e Deus será glorificado na sua vida quando você tiver a atitude de mandar uma resposta no mundo espiritual. Qual é a resposta que você tem para dar? A minha resposta hoje é: eu vou continuar honrando a Deus no pouco que eu tenho. Tem pessoas que a resposta é: tenho pouco e não posso honrar a Deus neste momento, porque a minha renda diminuiu. Satanás vai dizer: tá dando certo, continua investindo nele. Qual é a tua escolha? Qual é a tua resposta? Deus em Cristo vos abençoe.